tudo bem? Estamos aqui hoje reunidos nesse podcast com o pessoal da Softline, meu amigo Silvio, o Adriano. Eles também farão parte desse podcast que vai ser parte integrante do nosso segundo CIT, que é o nosso Congresso Internacional de Tecnologias no Ensino. Tá? Então, nosso objetivo hoje realmente é fazer esse link entre os profissionais, né, que atuam na área contábil e com essa interação com vocês, que são empresas que desenvolvem sistema justamente para poder fazer com que tudo isso funcione, né? Então, como esse nosso congresso trata-se de tecnologias, e eu sei que vocês são empresas altamente tecnológicas, que assim não funcionaria, né? Então, primeiramente, antes de nós começarmos, eu vou quebrar aqui o protocolo e vou pedir para que o Silvio, né, ele se apresente, fale o seu mini currículo para nós, função do que ele faz na Softline, e depois o Adriano, pode ser? Pode, claro. Viemos aqui participar, né, colaborar com o nosso, compartilhar nossos conhecimentos com vocês. Eu trabalho na Softline, atuando na parte de infraestrutura de TI. Então, a gente é responsável por manter funcionando a tecnologia para que os clientes consigam utilizar os sistemas, tanto os sistemas que estão dentro da empresa ou os que estão em nuvem, que é o que tem mais atual disponível no mercado, né? Então, a gente atua há 22 anos na área de tecnologia já, formado aqui no Salesiano também, lá em 2004, e com algumas especializações na área de tecnologia, empresas de tecnologia, como Microsoft, Oracle, AWS, tudo voltado a essa área de infraestrutura para que os sistemas tenham possibilidade de funcionar de uma forma, da melhor forma possível para os usuários. Ok, Silvio. Obrigado. Adriano? Estamos aqui para contribuir também. A gente agradece o convite, né? Eu estou na área também há mais de 25 anos. Eu atuo como analista de sistema da Softline, dos sistemas contábeis, tá? Então, legal. Eu conheço toda a parte fiscal, trabalhista, contábil. E minha formação, eu me formei em 94 lá na FATEB, em Birigui. Tenho pós-graduação na PUC de Campinas e atualmente sou mestrando da Unesp de Bauru na área de Ciências da Computação. Legal, legal. Isso é bom. Pessoas competentes, habilitadas. Bom, como eu disse para vocês, então, este nosso congresso é justamente isso, né? É mostrar essa evolução tecnológica e ela pautada em cima do ensino, né? Porque já visto que nós estamos preparando pessoas para estarem no mercado, né? Então, nós somos uma universidade na qual o nosso objetivo principal é este, é formar bons profissionais e excelentes cidadãos, né? Ou cidadão, como se diz, né? Então, para nós é muito interessante vocês coletar essas informações que vocês nos trazem e para que a gente possa realmente ter um caminho a seguir. Então, diante de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, eu encaminhei para vocês, para ficar uma forma mais harmoniosa, né? O foco principal desse nosso debate, né? Que seria, como se diz, nessa conversa. Então, eu fiz algumas perguntas, na qual eu vou fazer a primeira para vocês. Eu gostaria que vocês detalhassem para nós, né, dentro daquilo que nós propomos a fazer, de uma forma bem clara, objetiva, né? Tanto é que a gente não vai poder delongar muito, mas vocês ficam à vontade na questão do que vocês acharem que é necessário, ok? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, vocês ficam aí à vontade de quem vai ser o primeiro, né? Mas eu gostaria que todos falassem, né? Pelo que eu vi, o Adriano é uma parte mais técnica, né? E você mais da parte que seria do sistema em si, do suporte do sistema. Ou vocês fazem as mesmas coisas, digamos assim, dentro É que eu costumo dizer que o TI ele é setorizado, né? Então, para os sistemas que o Adriano é responsável, faz o desenvolvimento dele, tem que ter uma infraestrutura para que ele possa executar. Então, eu sou responsável pela essa parte de infraestrutura, que são os servidores, são as máquinas, a rede, a internet, a segurança.
e o Adriano entra com a parte do desenvolvimento, que é a inteligência do software, como que o software vai ajudar nos processos contábeis, fiscais, trabalhistas. Legal. Bom, então vejam só, acho que você acabou de fazer a interação que eu queria, né? Porque, como eu lembro que em 1979 eu tive que ir para São Paulo fazer um cursinho de DOS, né? Para poder começar a trabalhar na área de computação, que naquela época já era uma evolução enorme, né? E então, hoje em dia, quando muitas vezes a gente fica lembrando, né, quem trabalha na área contábil, hoje em dia eles fizeram uma escala, né? Contabilidade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e nós já estamos aí na 5.0, né? E você pega também essa evolução da parte da internet, né? Web... hoje nós estamos na Web 3.0 já, né? 1.0, 2.0, 3.0. Então, a gente percebe que, conforme vai melhorando a internet, a velocidade vai melhorando, né? As coisas começam a caminhar de forma diferente, né? De uma forma mais rápida, diferente que eu digo, mais rápida, né? Então, diante disso, a minha primeira questão que eu gostaria de fazer para vocês é justamente essa, né? Para a Softline, né? O que é tecnologia para uma empresa de desenvolvimento de sistema empresarial, né? Haja vista que vocês fornecem software para que as pessoas possam tomar decisões, né? Então, quando se fala tomar decisões, é um sistema de informação. E então a gente sempre fica com esta análise a ser feita, né? Que vocês precisam desenvolver um sistema e esse sistema, além dele ser operacional, ele tem que trazer uma gama de informações gerenciais para que essas pessoas, né, que vão tomar as decisões sejam claros e objetivos. Então, gostaria de ver com vocês como que vocês se interagem com essas novas tecnologias, o que realmente é tecnologia dentro da área de desenvolvimento de vocês. Sim. Comparado foi citado o MS-DOS lá atrás mesmo, né? Hoje a tecnologia está presente em tudo. Então, a gente pode citar os dispositivos móveis, né? O celular que nós utilizamos o tempo todo, mas aparelhos domésticos dentro de uma geladeira, hoje tem tecnologia empregada, automação residencial, onde é possível desligar uma luz, abrir e fechar uma cortina, tudo com tecnologia rodando por trás. E no TI, né, na parte de informática, isso aí é uma constante que a gente vive o tempo todo. Então, isso está evoluindo em todos os sentidos, né? Então, no que era antigamente, um curto prazo de tempo para agora já mudou muito e está mudando constantemente. Lá no nosso dia a dia, as ferramentas de desenvolvimento, que é o que a gente utiliza, mas a parte do Adriano ele pode explicar melhor, o que era os primeiros sistemas contábeis, que era lá executado em MS-DOS, hoje fica uma plataforma completamente diferente que possibilita muito mais facilidade de utilização, né, Adriano? Mais praticidade. Na verdade, o que acontece é uma descentralização, né? Antigamente você tinha os CPDs, que era tudo centralizado, havia um processamento de dados, então a pessoa imputava esses dados e depois recolhia esses relatórios de forma offline, era processado à noite. Isso aí, o pessoal que está vindo hoje para o mercado nem tem noção do que é. E a gente viveu isso na prática também, porque lá atrás eu vi o pessoal escriturando livros na mão, fazendo todo esse processo e toda essa migração para o processamento, e hoje que esses sistemas que estão em nuvem, que a pessoa não sabe nem onde está o sistema, não sabe onde estão os dados, ele tem acesso a qualquer lugar que ele tem uma conexão. É uma mudança exponencial, né? Então, o pessoal, e isso aí com a nova geração, o pessoal vem se adequando a esse tipo de mudança, né? A gente tem que estar sempre se preocupando em como que os nossos clientes vão utilizar os nossos sistemas com essas tecnologias. Então, hoje é impensável que uma pessoa não consiga acessar os seus dados, suas informações de vários lugares que eles possam estar. Não é só dentro de um escritório fechado, ele pode estar na casa dele, pode acessar as informações
ele pode estar em uma viagem, pode fazer o acesso às informações. Então, isso que a evolução está facilitando para todo mundo, a evolução da tecnologia, né? Então, é possível de qualquer lugar que esteja conseguir trabalhar, conseguir tomar alguma decisão com base nos dados que estão armazenados num lugar sempre disponível. Ok, eu vou aproveitar, de vez em quando eu vou instigar algumas coisas, né? Porque é extremamente relevante para a gente. Por exemplo, eu vi que vocês têm empresas fora do Brasil, né? Vocês prestam trabalho para empresas que não são só nacionais. Esse sistema de informação que vocês usam no outro país, ou essa integração entre eles, são bem diferentes do nosso ou praticamente são a mesma tecnologia? Não, é a mesma tecnologia. O que muda são os meios e as formas que eles podem ser acessados, né? Mas a base em si é a mesma coisa. Com o uso da internet, isso se torna acessível o que temos aqui dentro do nossa região, do nosso espaço físico, né? Nosso alcance físico, como uma pessoa que está em outro estado, em outro país, a longa distância, porque a internet aproxima de uma forma transparente, é uma coisa automática, né? Até a gente fala, estava conversando de vir para cá, os nossos filhos que são pequenos, eles jogam conectados em servidores de jogos que estão em outro país tranquilamente, e para eles isso é natural, para a gente que está acostumado que viveu um processo mais restrito, né? Mais interno. Agora é mais difícil de assimilar. Mas para quem já nasceu nesse mundo, já é tranquilo para eles. Né? Pegando esse gancho, né, que o Silvio falou das crianças, a gente tem que se adequar porque a gente acostumou, vamos dizer, brincar na rua, né? Sim. Eu vejo os meus filhos brincando dentro de casa, assim, e com uma profundidade maior do que a gente tinha. O universo que eles abordam, né? Adriano, você me permite, vou fazer agora uma pergunta também. Com relação ainda a esse software que vocês usam em outros países, né? Outro país, vocês estão nos Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Existe uma diferença, você com parte na área técnica, principalmente quando se fala na área tributária, né? Então, vocês precisam estudar a legislação dos outros países para poder adequar o software, ou vocês usam os mesmos sistemas envolvidos aqui porque são empresas brasileiras que estão lá? São empresas brasileiras, né? Então, no caso da contabilidade mesmo, alguns ajustes, como a moeda, precisa ser mudado, né? Porque a moeda lá é outra, mas assim... Sistema tributário? O sistema tributário é diferente, né? Sim. Não é igual o nosso. Mas, assim, a aplicabilidade que eu tenho na nossa área lá é a parte contábil mesmo. Então, essa parte de moeda a gente teve que fazer uma adequação do sistema. A parte de linguagem, porque é fora balancetes, esses tipos de relatório, teve que mudar a nomenclatura. Esse tipo de coisa teve que mudar. Teve que fazer uma mudança de linguagem, né? Não teve jeito. Inclusive até nós, né? Sim. As nossas empresas nacionais, a gente, desde 2007, a gente utiliza as normas internacionais para poder fazer justamente os demonstrativos para atender até o que nós chamamos dessas normas internacionais. Então, é claro que as pessoas lá, as pessoas bem mais antigas, são técnicos, né? Eles têm uma certa dificuldade, principalmente quando você fala o balanço patrimonial, agora demonstrações financeiras. Então, quer dizer, eles mesmos criam uma certa barreira no entendimento. Agora, eu fico prestando atenção ao seguinte, uma pessoa que talvez seja um gestor aqui do Brasil e tem uma empresa lá nos Estados Unidos, ou vice-versa, né? Então, é igual você falou, existe, então, uma adequação, principalmente na questão de moedas, cambial, e também na questão digamos assim, da carga tributária. Acredito eu que também o resultado final deve ter a informação gerencial também deve ter uma conotação geral, tanto para as empresas do Brasil quanto a empresa, digamos, Estados Unidos. Então, no final, agora que você fizer uma análise condensada,
Eu acredito que também existe um relatório aí que seja ele analisável, né, e interpretado tanto no Brasil quanto como fora. Sim, por causa das normas internacionais da contabilidade, né? Existem essas normas, né? Todas elas são seguidas em virtude de tudo isso que foi falado, e essas normas, elas entraram em vigor por causa de um problema que houve, né? Então, todo mundo segue, né? Então, é gerenciável das duas partes, sim. Ok. Bom, então vocês viram que agora sim, né? Nós já damos uma geral nessa parte introdutória, o que é tecnologia, como vocês utilizam, né? Principalmente nessa questão da aplicabilidade, né? Na gestão e também na área fiscal. Então, nossa segunda questão, né? Embora nós falei um pouco a respeito dela, né? Que é essa evolução por parte da tecnologia, questão internet, né, que eu falei que existe lá, a web 1.0, 2.0, hoje se fala assim 3.0, por ter uma velocidade bem maior, né? Então a gente vê lá o celular 3G, 4G, já estamos no 5G, né? Então tudo isso faz com que as informações sejam mais rápidas, né? Porque existe essa evolução. Então, diante desse cenário todo, né, a gente vê na área contábil, igual você falou, toda essa evolução que hoje fica lá nas nuvens, né? Com o 4.0 já surgiram algumas tecnologias novas, né? Então, quando se fala em Big Data, né, inteligência artificial, que isso já é um fruto digamos, da contabilidade 4.0, né? A contabilidade 5.0 já está num nível um pouquinho mais elevado, né? Que fala que hoje essa inteligência artificial já não é mais a nível singular, e sim já um problema mais global, né? De uma forma mais geral. Então, diante disso, a nossa pergunta é o seguinte, né? O nosso mercado, o mercado na qual vocês atuam, as empresas, elas conseguem se preparar, absorver toda essa tecnologia em sua totalidade? Tá? Então, essas seriam duas perguntas. Elas estão preparadas? Será que elas têm recurso suficiente para isso? Ou será que ainda existe uma certa incoerência daquilo que vocês poderiam estar colocando e eles não conseguem ainda absorver por não ter um recurso ainda a um nível elevado na qual que vocês poderiam estar atendendo? E uma outra questão logo em seguida as empresas que têm essa condição, que já, de certa forma, adotam essas tecnologias, qual que é o resultado que vocês poderiam colocar para nós? Houve melhoria significativa ou, de certa forma, não houve uma melhora tão significativa igual vocês esperariam que tivesse diante do sistema que vocês desenvolveram? Sim. A evolução, ela vem, comparada à evolução da internet, né? Ela vem trazendo um volume de informação maior em um curto espaço de tempo. Então, é possível que consiga processar muitos dados mais rápido, né? Ter umas respostas mais rápidas em todos os processos que são feitos no processamento do sistema, utilizando a tecnologia. E principalmente com a pandemia, deu uma sacudida nesse ambiente aí, porque era um processo que estava evoluindo numa linha de tempo, e de repente teve que mudar de uma forma muito rápida. Por que a gente fala isso? O pessoal não conseguia trabalhar do dia para a noite, só que os processos, as empresas precisavam ter aquilo lá funcionando. Aí todo mundo teve que se adequar a trabalhar com home office. Aí o pessoal começou a ficar de uma forma, como pode dizer assim, estressado, trabalhando de um jeito que não trabalhava antes. Todo mundo teve que se adaptar a uma mudança que mudou o comportamento das pessoas. E aí todo mundo começou a procurar muito a questão da robotização, da inteligência artificial para auxiliar nos processos, porque as pessoas não estavam conseguindo responder na mesma velocidade que se estava sendo necessário, porque é preciso uma quantidade enorme de informação, só que ao mesmo tempo não tinha
uma mão de obra para que isso acontecesse, né? E também o pessoal não estava conseguindo acompanhar essa evolução que aconteceu num curto espaço de tempo, muito breve, né? Então, essas tecnologias, com a evolução desses processos todos, tiveram que ser assimilada, incorporada nos produtos, no sistema, de uma forma rápida. E a gente entende que nem tudo isso foi conseguido ser absorvido pelas empresas, tanto pelas empresas de software, porque tudo ao mesmo tempo não foi desenvolvido da forma que precisaria ter sido desenvolvido. E a estrutura das empresas da parte tecnológica também não tinha condições, estava com pouco recurso financeiro. Então, foi um processo que a gente entende que está em acomodação ainda, está em evolução, não chegou na onde deveria chegar ainda. Assim, tá sendo usado, então, por exemplo, a inteligência artificial está sendo usado parte do que ela pode fazer, entendeu? A velocidade da internet, hoje a gente tem uma velocidade de internet muito grande, mas a gente não consegue utilizar tudo que ela oferece em muitos casos. Então, parte do que tem disponível está sendo usado, só que tem muita coisa que precisa ser adaptada para que possa ser consumida os recursos que estão disponíveis hoje. Legal. A gente entende isso. A velocidade ela foi muito rápida, que nem o Silvio explicou, né? Então, você vê até o próprio governo com essas mudanças que eles estão fazendo. Você comentou sobre o SPED, né? Eu peguei todas essas fases. E agora, com o e-social, eles estão batendo faz mais de 4, 5 anos. E isso é um processo, um projeto grande. E ele está caminhando ainda. Caminhou, mas assim, tem muita coisa ainda que tem que ser feita. E ele tem uma ideia totalmente diferente do SPED. Ele trabalha já com outros conceitos de tecnologia, trabalha com web service, é diferente o modo de você entregar as obrigações. Então, Entendi. até essa mudança do próprio governo, ela tem a sua demora. Então, quer dizer, não é só questão empresarial. O próprio fisco ainda está se adaptando, ainda eles estão digamos assim, melhorando os seus recursos para poder utilizar toda essa tecnologia da forma que seria necessário. Porque tem a curva de aprendizado, né, Moreira, também. Sim. Então, tem coisas que demoram mais, tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que tem aí que já são tecnologias sedimentadas e tem coisas que o pessoal vai descobrindo. E com esse negócio da internet mesmo, que eles falam da internet das coisas, eles vão trabalhar com conceitos de realidade aumentada, que é o tal do metaverso aí, né? Isso aí seria depois já uma pergunta mais adiante que nós vamos falar, inclusive, conversar sobre isso. Agora, só pegando ainda esse gancho, vou pegar aqui que vocês comentaram agora, quer dizer, na visão de vocês, o recurso humano ainda não estava totalmente habilitado, treinado para absorver essas tecnologias, como vocês estão falando que ainda existe uma certa dificuldade por parte desses recursos na questão de estar manuseando esse software 100%? Ou vocês acham que hoje eles já conseguiram estar totalmente treinados, habilitados para poder desenvolver aquilo que vocês projetaram? O que nós vemos a tecnologia ela substituindo o que era feito pelas pessoas. Assim. Então, quanto mais a tecnologia trabalhar para entregar pronto para as pessoas o resultado do que ela antes tinha que processar de uma certa forma, o que a tendência é essa. O processo das pessoas está sendo mais um processo de conferência. Sim, claro que tem a parte intelectual, todas essas coisas que o ser humano tem o seu papel fundamental. Mas a tecnologia está atendendo, aqui nem a parte da robotização de processos, né? Tirar a parte manual para que fique, para facilitar e substituir o ser humano quanto mais possível, entendeu? Para deixar o processo mais automático possível para facilitar os processos das empresas. Legal. Então, na minha opinião, acho que o Adriano seria melhor para
para responder isso para mim. Vocês acham que hoje o sistema contábil ele ficou mais fácil ou mais difícil do que antigamente? Mais fácil, bem mais fácil. Mas assim, eu vejo um choque de gerações, né? Eu peguei as duas gerações. Eu peguei profissionais extremamente técnicos, mas com pouco conhecimento de tecnologia. E aí teve tem esse paradigma no meio. E peguei profissionais novos com conhecimento de tecnologia e um conhecimento técnico menor. Então, os profissionais de hoje em dia, claro que tem as exceções, né? Mas você pega muitos profissionais que a pessoa não se especializa e ela sabe tudo de tecnologia. Certo. Tá? Mas aí a parte técnica profissional, ela não é na mesma altura. Proporção. Não é na mesma proporção. Eu vejo assim. Digamos, as coisas vão chamando as perguntas, né? O bate-papo é bom por causa disso aí, as coisas vão surgindo. Então, digamos assim, hoje em dia, como vocês falaram, né? Se tornou a parte robótica, a máquina faz, né? Então, eu entendo que o sistema que vocês desenvolvem, aí ele já propicia já dar uma finalização no que vocês fazem como resultado final, digamos, uma parte já de um parecer, uma parte de sugestão, ou o sistema não caminha para isso ainda? Com o uso da inteligência artificial, sim. A ideia é essa. A inteligência artificial, as redes neurais, ela serve para isso, né? Você ensina as redes neurais, programa ela para isso e ela vai te direcionar. Essa é o grande boom do IA, que é a inteligência artificial. Seria isso. Tá, legal, mas por enquanto ainda não. Quer dizer, o profissional, digamos assim, um contador, uma pessoa que atua na contabilidade, digamos, na visão, nessa nova visão, ele vai ter que fazer pareceres sugestivos, fazer mentoria na questão de gestão, ou você acha que... Não, sempre vai ter, né, Murilo? Isso aí sempre vai ter. Eu tenho uma experiência com um projeto que até teve na universidade, o pessoal tinha fizeram um sistema que ele fazia decisão judicial para fazer acordos. Então, os caras trabalharam com inteligência artificial, só que ele sugeria. Sim. Mas a decisão final sempre era do juiz. Entendeu? Então, é nessa linha. Então, ele vai chegar num ponto que ele vai sugerir, e aí a inteligência artificial, ela trabalha como? Ela vai aprendendo. Vai substituir? Eu acredito que não 100%, porque o ser humano, no meu ponto de vista, você tem que ter ele por trás, não vai ter jeito. Mas grande parte vai conseguir ser solucionado, viu? Aquilo que é estatístico, aquilo que é matemático... que me parece que a inteligência artificial, agora que eles estão falando, agora desenvolvimento, caminha para esse sentido. É como se fosse um robô agindo na sua plenitude, né? Sim. Se você olhar assim, um Matrix, quem assistiu, aquele filme... O Avatar. O Avatar, mas o Avatar, depois nós vamos entrar nesse assunto do metaverso. Mas uma outra coisa, tinha um filme... onde uma pessoa do futuro, né, pessoa que vivia muitos anos, ele tomava as próprias decisões, né? Então, acredito que a inteligência artificial que eles falam agora, de um modo geral, ele já vem com esse objetivo, de já estar substituindo as decisões humanas, não na sua totalidade, mas as coisas mais padronizadas. Você já vai conseguir ter um padrão de resposta, um padrão de comportamento para você mesmo poder tomar as decisões ou deixar que a máquina até tome decisões. Isso vai acontecer, sim. O caminho. Caminho, né? Isso já até acontece em muitos casos, né? O pessoal utiliza isso, muitas vezes, para manipular decisões nossas, sem que a gente perceba. Por exemplo, eu estava ouvindo uma vez uma questão do Uber, o aplicativo de celular, se ele tem uma inteligência ali por trás que se ele percebe, por exemplo, que a sua bateria do celular está acabando, ele pode jogar uma corrida com um valor um pouco maior que você vai acabar
fechando aquela corrida, porque você não pode ficar sem aquela corrida e você vai ficar sem o celular. Entendeu? Então, ele pode manipular os dados a favor de algum sentido, a favor próprio, a favor de alguma outra decisão. Então, assim, são coisas que a gente não pensa, mas que a gente é induzido a fazer de acordo com essas inteligências de análise do ambiente do que está acontecendo. Legal. Agora, ainda dentro desse assunto, é uma coisa mais... seria uma questão mais técnica para a área do ensino, agora, essa extensão que eu vou fazer. Por exemplo, vocês como desenvolvedores de sistema, vocês como analista do sistema, contábil, que vocês desenvolvem esse software para serem utilizados, para tomar decisões, para fazer aquilo, de certa forma, que deveria ser feito na questão contábil. Então, eu vou trazer o gancho de vocês como um parecer sugestivo. Para quem está ensinando, vamos supor, a escola, hoje, não vamos falar no futuro, vou falar hoje. Vocês acham que a escola em si, ela traz o mínimo necessário para habilitar esse profissional que vocês requerem como recurso? Ou vocês acham que ainda existe uma grande deficiência quem ensina, né, nas escolas, e as escolas, vocês acham que ela tem recurso suficiente para isso? Eu vejo o conteúdo que a escola passa, né, a parte técnica, que é uma informação que a pessoa assimila e que, se a pessoa estiver interessada, o jeito que o processo é feito, eu acredito que é um processo satisfatório, que a pessoa consegue assimilar as informações. O que a gente tem visto hoje é que as pessoas, na hora de chegar lá para ter a interação com a gente, tanto os clientes, muitas vezes, ou o pessoal que trabalha com nós lá, está faltando um pouco de processo de como as coisas têm que acontecer. Então, por exemplo, o profissional entra para trabalhar com nós lá, e nós pedimos para eles fazerem, tem que organizar a instalação dessa câmera aqui do podcast. Então, ele tem que pegar aquela câmera e arrumar um tripé, passar fiação, não sei o quê. Fazer todo um processo de começo, meio e fim. E a gente vê as pessoas, principalmente essa geração agora nova, né? Que eles chegam lá e eles fazem só parte do processo e para eles já está pronto. Então, assim, a parte de técnica, o que vai ser ensinado da parte contábil, da parte de tecnologia, eu acho que é um processo que funciona, né? A gente passou por esse processo também, é satisfatório. Mas o que está faltando seria esse de como as coisas têm que acontecer, que não sei o que aconteceu, não sei se é por causa desse volume de informação muito grande, que as pessoas estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba no final muitas vezes não fazendo nada, né? Você quer fazer isso, fazer aquilo e acaba deixando uma coisa ou outra sem fazer. E está vindo uma leva de pessoas que a gente percebe que não tem esse começo, meio e fim no que ele tem que ser feito. A gente tem percebido isso. Você acha, Silvio, que isso aí seria uma deficiência da escola ou é uma deficiência cognitiva geral? Eu acho que é geral isso, porque isso aí não deve ser imputado na escola essa responsabilidade, né? Eu acho que o jeito que a formação das pessoas estão sendo feita hoje em dia eu acredito, né, tirando minhas conclusões do que a gente está vendo no dia a dia, é justamente isso. É o querer ter acesso a um monte de coisa junto e não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Você não se dedica, não tem foco, né? A pessoa acaba perdendo o foco. E isso não é só num processo a longo prazo. Isso acaba interferindo nas coisas imediatas das pessoas, né? O que está acontecendo ali no dia a dia acaba entrando nesse processo também. Eu sempre falo para eles, o Google é um excelente meio de pesquisa. O problema está no foco. Sim. Né? Bom, então vamos lá, gente. Nós vamos para a nossa parte final. Então, vocês viram que nós falamos do início, que foi uma introdução, depois eu trouxe algo mais vigente, mais momentâneo. Agora nós vamos pensar um pouco mais para o futuro, né? Então, aí vai entrar aquilo que que eu falei, aguenta aí que nós já vamos conversar, né? Então, é justamente pensando nesse futuro, né? Então, quando se fala aí na Web 3.0, falamos hoje na
na contabilidade 5.0, né? Nós temos aí uma série de itens, de metodologias que vão surgindo, né? A metodologia da informação, blockchain, né? O próprio metaverso, né? Então, eu acho, na minha opinião, que essas evoluções, né, são coerentes e são necessárias, né? Mas a minha grande pergunta aí, vamos colocar nesses dois sentidos, para vocês. Vocês acham que isso é uma realidade próxima ou ainda vai precisar de muito tempo para a gente poder estar realmente implantando uma metodologia através do metaverso? Ou talvez você pode falar assim, não, é um futuro próximo, que existe aí uma grande necessidade, uma carência pela própria formação que você falou, que hoje os nossos jovens são mais introvertidos, né? A questão do avatar. Muitos deles preferem criar um avatar do que colocar a sua própria personalidade ali para estar vinculado, interagido no sistema. Então, para eles gostam justamente de criar algo na qual eles possam realizar aquilo que eles gostariam de fazer, muitas vezes através do avatar deles. Agora, e esse metaverso? Vocês acham que isso é um sistema que está sendo criado, que ainda vai demorar um pouco? Ou nós sabemos que ele já está sendo implantado de uma forma para algumas áreas, mas vocês acham que é um futuro realista e necessário? Eu participei de alguns eventos sobre esse assunto e uma coisa que chamou a atenção foi dito que até 2024 o metaverso vai movimentar 800 bilhões de dólares nesse período. O metaverso, ele veio agora muito com a mudança do Facebook, né? O Facebook mudou o nome dele para Meta, mas o metaverso ele já existe há muito tempo, assim, há algum tempo já, por causa principalmente no ambiente de jogos. Então, tem o Fortnite, tem o Roblox, são ambientes que o pessoal cria uma personalidade virtual e vivem dentro desse ambiente, né? E desse processo desse ambiente virtual está casado com essa questão das pessoas introvertidas também. Então, a pessoa ela fica fechada dentro do seu mundo e cria essa situação virtual para ele lá ele conseguir desenvolver o que a gente que tem um pouco mais de idade viveu na vida real. E você acha que isso na questão de gestão vai funcionar? Então, eu estava explicando justamente para contextualizar isso daí. Esse ambiente virtual, ele é uma realidade, mas a gente não vê no mundo empresarial ali como que isso vai ser aplicado em massa. Tem algumas funcionalidades que vão ser boas, né? Tem que nem essa parte de jogos está se aproveitando dessa situação de uma forma que como ninguém. Eles estão indo muito bem nesse cenário. Mas as empresas criando esse ambiente de realidade virtual, algumas coisas a gente vê que vai ser possível. Fazer uma aproximação de uma reunião virtual, por exemplo, fazer um ambiente de trabalho compartilhado, né? E esse tipo de coisa pode ser usável de uma forma boa, que vai trazer resultado. Mas na nossa visão, assim, eu não vejo que isso aí vai uma coisa que todo mundo tem que trabalhar dentro do metaverso, todo mundo tem que viver em cima do metaverso. Na tecnologia tem muito disso, né? Sai uma novidade, todo mundo fala, não, agora tudo vai ser o metaverso. E não é bem assim, né? Tem coisa boa ali dentro? Tem. Vamos ver o que a gente pode usar e trabalhar, mas que vai ser uma coisa que vai ser essencial para uma empresa, eu não acredito que seja. Por exemplo, o que eu li agora recentemente, que o Banco do Brasil está abrindo agências utilizando a metodologia do metaverso. Eu ia comentar, porque eu também tinha visto alguma coisa dentro do Banco do Brasil. Que eles já têm um metaverso embutido, não sei em que tamanho que isso está lá dentro, mas já tem alguma coisa lá dentro mesmo. E com relação a essa questão que a gente falou do Banco do Brasil também, assim, o metaverso ele é um ambiente que não é tudo junto hoje. Então, tem um metaverso do Banco do Brasil, tem um metaverso do Facebook, que agora virou Meta, né? Que ele aproveitou o nome para ele. Tem um metaverso do pessoal que joga lá do Xbox, do Roblox.
Então, assim, hoje são vários mundos virtuais que têm o mesmo conceito e tem esse nome de metaverso. Mas interação entre eles... Então, que nem no Banco do Brasil, a gente estava conversando, né, Adriana? A questão de o metaverso da parte do banco. A ideia é acabar com a moeda física, né? Trabalhar Sim. tudo com a parte virtual. Então, assim... Então, como eu falei, algumas usabilidades vão ser boas. Mas a Softline, por exemplo, não existe nenhum estudo ainda sobre esse tipo de prestação de serviço Não. de forma empresarial, forma de gestão. Não existe ainda. Ainda não. Tá. Bom, então, já que nós estamos falando já no futuro, falamos em tecnologia, né, que tudo funciona. E tecnologia, de vez em quando, acontece uns pane aí no sistema bancário, a gente fica horas sem poder acessar nada, né? E todo mundo falou numa época do bug do milênio, né? Nos anos 2000? Anos 2000, na mudança, que os computadores estavam programados, uma série de coisas que vocês sabem melhor do que eu. Mas é uma dúvida que sempre persiste. E se isso acontecer? Vocês que atuam na área tecnológica, existe um estudo com relação, se um dia isso vier a acontecer de forma global, o que vocês acham que vai virar tudo isso? Vai ser um prejuízo astronômico para o mundo inteiro? As empresas têm que começar a se preocupar com isso? Algumas já se preocupam demais, né? A questão de deixar na nuvem hoje, fazer backup. Mas como que vocês acham que, se acontecer um fato deste, dentro da questão de gestão, como que a Softline recuperaria todos esses dados para as empresas, digamos, para não ter prejuízo? Vocês têm algum estudo sobre isso? Ou o mundo tem algum estudo sobre isso? O que a gente tenta se manter com segurança hoje em dia nesse sentido é com relação a redundâncias. Então, são vários data centers espalhados pelo mundo, né? Aqui no Brasil tem alguns. Então, a gente tem os nossos produtos em nuvem em um data center, por exemplo, e que a gente considera que seria o mais confiável para nós. E o que a gente tem lá dentro, a gente faz uma cópia em um outro data center, nem sendo da mesma empresa. Então, Entendeu? a gente consome uma nuvem de uma empresa e resguarda os dados do cliente lá, lógico, para uma recuperação mais rápida, e tira esses dados também num outro data center separado. Então, para não ficar dependendo de um ambiente só. Aí tem questão de internet, né? Se a internet vier a parar, tudo, que aí pode colapsar também, mas existe também em cima da internet as redundâncias. Então, tem vários provedores, os provedores têm a redundância na estrutura que fornece os dados para eles também. Então, o que a gente vê, um estudo centralizado de recuperação de um problema global, a gente não conhece. Mas o que a gente tem de conhecimento nessa área seria trabalhar com redundâncias, para que, se um processo parar, a gente consegue restaurar o ambiente em outro lugar. Então, na visão de vocês, acham que a questão de informações não se perde? Vão perder a conectividade momentânea, mas o que já passou não se perde nada. 100% não dá para garantir na tecnologia, né? 100% de segurança eu falo que não existe, mas que a gente mantém formas que a gente mantém, que é possível manter formas de segurar essas informações, a gente tem meios para isso. O que acontece, às vezes, de perda de informações é descuido mesmo, né? Com relação a segurança, backup, porque a evolução de velocidade, a evolução de facilidade para acesso trouxe uma evolução de riscos também e problemas que também tem mecanismo para ser contornado para evitar problema. Então, a gente tem que trabalhar com esses processos de segurança também. Tem o lado do bem e o lado do mal. Eles andam junto, né? E na questão contábil, Adriano, você acha que tudo que está armazenado, pode acontecer um pane disso aí que não vai trazer transtorno, digamos, em forma de informação para a empresa? Que nem hoje a gente, com essa conectividade, assim, com a redundância é mais difícil de você perder. Mas hoje está tudo em nuvem, né? Então, você tem as empresas que,
prestam esses tipos de serviços. Claro que se parar, por exemplo, você tem redundância, está em 2 empresas, em 2 locais diferentes, se parar, parou. Isso aí também é uma realidade, né? Isso aí não existe mágica. Sim. A redundância, ela serve com uma vazão de você não ter tudo no mesmo lugar. E se a gente retornar no tempo, como é que funcionava isso antes? Você tinha o seu servidor no seu escritório. Passou um tempo, o cara pegava, colocava um backup e levava para casa. Porque se pegasse fogo no escritório, ele tinha isso em casa. A ideia é a mesma, né? Numa outra escala, mas é a mesma. Então, se parar os dois, para. Como a gente vê, se, por exemplo, você tem a conectividade do seu celular. Quando para qualquer operadora, para o serviço. Entendeu? As informações podem até não serem perdidas, se elas estiverem num lugar físico. Porque ela está fisicamente em algum lugar, né? Sim. Mas sem a conectividade, você não tem ela também. Ok. Né? A gente vê assim. Viu, Adriano, o que você, nessa questão, vou trazer uma questão mais técnica também, essa questão que estão falando, já estão falando dessa tecnologia blockchain lá, né? Que é a questão até do livro Razão Geral, né? Voltada aí para criptomoeda, todas essas coisas. Onde a pessoa pode fazer um registro, qualquer um pode usar a plataforma, quando se fala desse livro Razão Geral, né? Onde não se pode mudar. Você acha que essa nova tecnologia dentro da área contábil vai ser algo útil e com clareza para que as pessoas possam estar manuseando, estar consultando? É que nem as criptomoedas, é isso mais ou menos, né? Então, o pessoal que... Isso aí tem que ser normalizado pelo Banco Central, tem que ter toda uma normatização, né? A partir do momento que existe essa normatização, eu acredito que sim. Mas enquanto ela ainda não tem isso galgado na legislação, eu acho que é como que a gente pode dizer? É um risco, né? Um risco. É um risco que nem a criptomoeda é hoje, é um risco. Agora que o Banco Central parece que tem algumas coisas que estão fazendo essa parte legal, né? Então tem que ter uma legislação por trás, senão... Legal. Bom, então tá. Eu acho que a conversa sim foi legal. Infelizmente nós temos um tempo, né? Um bate-papo gostoso que isso aqui poderíamos até delongar mais. Mas como nós vamos colocar dentro disso de um evento, nós temos que ter um prazo para a gente que seja realista para que as pessoas possam estar aí se interessando. Um assunto que eu sempre falo assim, isso aqui, o podcast nada mais é uma forma de nós deixarmos um quero mais, né? Aquele gostinho do quero mais. Então, eu sei que muitas pessoas vão passar a tentar mais no que nós comentamos agora, né? Então, diante de tudo isso agora, para poder a gente já, para a parte final, eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário, né, um parecer conclusivo desses nossos assuntos. O que vocês acham? Se tiver alguma proposta para dizer para nós que estamos dentro da área, que vamos trabalhar com a habilitação dessas pessoas, trabalhar com recursos, né? O que vocês fariam, colocariam para nós, para poder fazer com que a gente tenha uma melhora no nosso processo de ensino? Eu acredito que a gente tem que... Hoje nós vivemos num mundo indefinido, assim, né? Tem algumas teorias relacionadas a isso que é umas coisas muito incertas. Então, a gente tem que ficar antenado, prestar atenção no que essas tecnologias vão retornar para a gente, né? O que elas podem ajudar no nosso dia a dia. Então, associar elas o que a gente tem que fazer na parte do trabalho, na nossa vida cotidiana, e não deixar que elas atrapalhem, porque, como eu falei, essa questão do pessoal que não consegue desenvolver o trabalho, começo, meio e fim, ter um processo nas coisas que tem para fazer, né? Isso é muito, eu acredito que dá um pouco ao que a tecnologia, que ela pode atrapalhar também. Mas a facilidade que nós temos no mercado, a facilidade com que ela proporciona para que a gente consiga alcançar mais informação, que a gente consiga ter um processamento de dados na parte de sistemas contábeis, na parte de tecnologia de modo geral, é o que a gente tem que
estar de olho e ver o que é o caminho mais de acordo com a nossa necessidade, o que ela pode, como a gente pode extrair dela o melhor possível, entendeu? Ok. Adriano, vamos lá? Conclusão. Pegando esse gancho que o Silvio falou, é tentar trazer, vamos dizer assim, simular o mercado em si, o que o mercado está esperando e trazer isso para dentro da escola, para trazer uma situação real e trabalhar com isso com mais, assim, não digo critério, mas com que você conseguisse simular situações reais e a pessoa consiga decidir no ambiente educacional. Trazer esses problemas que existem no mercado para o pessoal tomar as decisões e ver que o ensino, a faculdade ou a universidade em si, ela tem um foco, mas na hora que o cara chega no mercado, parece que ele se depara com uma outra realidade, né? Trazer essa realidade para dentro da universidade seria um caminho para poder, talvez, aprimorar o ensino. Legal. Mais alguma coisa? Não, seria só isso mesmo. Só isso? Bom, gente, então, primeiramente, em nome do Unisalesiano, né? Em nome do nosso 2º Congresso Internacional de Tecnologia no Ensino, denominado 2º CIT, né? Eu agradeço a presença de vocês, que muito colaborou com esse nosso bate-papo, com esse nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez a você, o Silvio, o Adriano, a Softline, né? Vocês como profissionais na área que estão há muito tempo, é nosso parceiro aqui no Unisalesiano. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês todos, tá? E meu muito obrigado. Tá, eu agradeço também a oportunidade e espero ter conseguido compartilhar um pouco das informações que a gente tem. Ok. Obrigado também pela oportunidade. Então tá, já. Obrigado a vocês.